Nos vídeos anteriores a gente falou sobre a noção de cultura, de patrimônio cultural, falamos um pouco sobre os órgãos de patrimônio, falamos sobre patrimônio cultural material. Né? Falei um pouco sobre a Convenção da Unesco de 72 e nesse vídeo agora a gente vai falar um pouco sobre o patrimônio material. Né? Falei para vocês que a política de patrimônio cultural até o final do século XX, ela se concentrou sobretudo no patrimônio material, e isso, a própria política de patrimônio cultural, como eu falei para vocês, que trata-se do patrimônio oficial, né, ela já cria uma certa hierarquização cultural. Né? Então, o que é preservado e o que não é preservado, então o que é preservado passa a ser mais importante, mais reconhecido do que o não é preservado, que vai ser, teoricamente, está à disposição para ser esquecido. Né? E a Convenção da Unesco, ela cria também uma hierarquização, porque você cria patrimônios da humanidade, e se você olhar a lista de patrimônios da humanidade, você vai ver que tem um perfil de patrimônios. Né? Então, podemos pegar um exemplo das comunidades indígenas, né, aqui para falar da América. Então, eu tenho uma série de patrimônios culturais dos Incas, dos Astecas, dos Maias, que são reconhecidos como patrimônios da humanidade pela Unesco, por meio dessa Convenção de Salvaguarda de 72. E por uma questão cultural, né, das nossas comunidades indígenas, da nossa cultura, que não deixou resquícios materiais, edificações, como as pirâmides de Machu Picchu e assim por diante, parece que a cultura daquelas comunidades são mais importantes do que as culturas das nossas comunidades indígenas. Né? Então passou-se a haver um movimento internacional que resultou em 2003 numa nova convenção, que foi a Convenção da Salvaguarda dos Patrimônios Imateriais. Então a Unesco, a partir de 2003, ela passa a reconhecer também não só o patrimônio material, mas também o patrimônio imaterial. E o que é o patrimônio imaterial? Então é aquela parte que a gente conversou lá no primeiro vídeo, que são as técnicas, né? São os saberes e o saber fazer. Isso passa a ser reconhecido também e passa a ter um status de patrimônio da humanidade. Né? E os órgãos nacionais, os órgãos locais, os órgãos brasileiros de patrimônio, eles por decorrência então passam também a ter políticas para o patrimônio material. Então, o que é patrimônio material no Brasil? A gente tem o frevo, por exemplo, reconhecido como patrimônio material. A gente tem o acarajé. Não é o acarajé em si, o objeto acarajé, mas é a forma como o acarajé é feito, aquele saber fazer que foi passado de geração para geração, né? Todas as questões simbólicas envolvidas no fazer o acarajé. No caso de São Paulo, para pegar um exemplo, a gente tem como patrimônio material o Carnaval paulistano, né? Que tem suas características, o samba paulistano tem suas peculiaridades, e isso é considerado patrimônio material. Tem um movimento recente, por exemplo, para transformar as nossas feiras de rua, né? As feiras livres, em patrimônio material. Atualmente eu moro no Rio Grande do Sul, né? E existem feiras no Rio Grande do Sul, mas nada como as feiras paulistanas, né? Nada como você comer um pastel de feira, tomar um caldo de cana, uma garapa. Isso é uma coisa muito característica da cultura imaterial paulistana. Enfim, todas as comunidades têm cultura, todas as comunidades têm patrimônio cultural e há uma luta, né, pela valorização do seu saber fazer, né, que ele deixe resquícios materiais ou não. Né. Os equipamentos culturais da Secretaria de Cultura, elas refletem essas questões políticas, essas disputas históricas que foram feitas desde a criação da Secretaria de Cultura lá com Mário de Andrade até os dias atuais. Né? Os equipamentos eles vão sendo transformados e eles vão ganhando nova característica a partir dessas disputas. E vocês, então, vão ter um papel fundamental que vai ser trabalhar a questão do patrimônio cultural, inclusive nesses novos equipamentos e nos antigos equipamentos.